A passagem de hoje é Salmo 30, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Hoje, a mensagem que Deus nos dá tem como título As Coisas que Iludimos. Há uma história que é transmitida como uma fábula de Esopo, intitulada A Raposa e a Sombra. Uma raposa estava caminhando pela estrada ao nascer do sol. Como o sol brilhava obliquamente sobre sua cabeça, uma sombra muito longa e enorme se estendia atrás dela. Essa sombra era muito maior e mais longa do que o tamanho real da raposa. Ao ver sua própria sombra, a raposa se assustou e pensou: eu era um animal tão grande e forte. Agora não tenho medo de leões. Serei o verdadeiro rei desta floresta. A raposa acreditava firmemente que aquela sombra alongada que via era sua verdadeira aparência. Então, a raposa começou a vagar pela floresta com arrogância. Pouco depois, a raposa encontrou um leão. O que aconteceu? A raposa, que se iludia pensando ser mais forte que o leão, atacou-o. Obviamente, essa luta era desigual. É uma história que ensina o que acontece quando nos iludimos, ou seja, quando não compreendemos a realidade corretamente. A sombra tem sido frequentemente usada como um material de ilusão na filosofia antiga. Essa sombra aparece na alegoria da caverna de Platão. A sombra, que não é a realidade, mas uma miragem, parece revelar bem a ilusão humana. Ilusão. O tema que vamos refletir juntos através desta passagem hoje é precisamente essa ilusão. As pessoas se consideram sábias, mas, na realidade, vivem dentro de ilusões em muitos casos. Por exemplo, homens e mulheres se iludem sobre sua aparência da seguinte forma. Primeiro, as mulheres tendem a superestimar seus defeitos. É assim ou não? As mulheres tendem a superestimar seus defeitos. Por exemplo, elas pensam coisas como: tenho muita gordura no braço, ou minhas panturrilhas são grossas, mesmo que esses defeitos não sejam visíveis aos olhos dos outros. Mesmo uma mulher que tem uma aparência muito boa, que seria invejada pelos outros, sempre pensa em suas desvantagens e tende a não apenas pensar nessas desvantagens como elas são, mas também a exagerá-las. Mas o problema maior são os homens. Os homens são o oposto. Os homens superestimam seus pontos fortes. Portanto, a maioria dos homens pensa: sou bom o suficiente. Não fico atrás de ninguém. As expressões não são tão brilhantes. A maioria pensa que está acima da média. Em uma palavra, é uma ilusão. E eles se iludem pensando que, mesmo com um pequeno favor de uma mulher, ela gosta de mim, ela está interessada em mim. Tudo isso pode ser considerado uma ilusão. Na verdade, há um ponto em comum nessas ilusões. Tanto as mulheres quanto os homens têm a ilusão de que estão sendo observados. A ilusão fundamental começa aqui. Por exemplo, se houver um pequeno buraco na roupa, ou se houver algo grudado nela, na maioria das vezes não é visível e as outras pessoas não se importam muito com isso. No entanto,
às vezes ficamos nervosos com isso. A ilusão de que todos estão me observando. Precisamos refletir sobre nossas vidas para ver se estamos tornando o mundo em que podemos viver confortavelmente mais difícil por causa dessa ilusão. Dentro da passagem de hoje, experimentaremos várias ilusões. Primeiro, a ilusão comum na juventude. Vamos ler juntos o versículo 6 de nossa passagem de hoje. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Amém. O salmista está recordando o que ele se iludiu no passado. Em sua juventude, ele era um líder muito próspero. Era uma época em que ele desafiava sem medo e estava cheio de confiança de que poderia alcançar qualquer coisa que desafiasse. Então, olhando para trás em sua juventude, ele recorda que, em seus dias prósperos, ele pensava que nunca seria abalado. Em uma palavra, ele estava iludido. É comum pensar assim em tempos de sucesso. Eles se iludem pensando que o que estão fazendo sempre dará certo e que nunca terão dificuldades. Eu ouvi uma história sobre um artista antes. É a história de um famoso comediante chamado Kim Guk-jin. Todos vocês o conhecem bem, certo? Como vocês sabem, ele é muito magro e não é uma pessoa bonita. Ele é apenas o tipo de pessoa perfeita para ser um comediante. Mas, sempre que ele dizia algo ou fazia algo, as pessoas riam muito. Não tinha nenhum significado especial. Por exemplo, ele dizia, vocês se lembram? Apenas dizer isso fazia com que todos, de alunos do ensino fundamental a adultos, imitassem essa palavra. Assim, ele desfrutou da maior popularidade na década de 1990. Um pão com seu nome foi lançado, chamado Pão do Guk-jin. Esse pão vendeu cerca de 600.000 unidades por dia, e ele relembra que ganhava 100 milhões de wons por semana. Eram 100 milhões de wons naquela época. Provavelmente ninguém naquela época pensou que ele cairia. Todos, até mesmo ele, pensaram que essa popularidade e prosperidade durariam para sempre. Mas então ele de repente caiu em uma crise. Os negócios falharam em tudo o que ele começou, e nessa época ele também sofreu a dor de ver sua família se desfazer. Em uma entrevista posterior, ele descreveu essa crise como uma vida em uma montanha-russa, dizendo que andou em uma montanha-russa que só descia sem parar por 5 anos. Ele era uma pessoa que desfrutava do auge de sua carreira, onde apenas mostrar seu rosto e dizer uma frase de efeito salvava empresas falidas. Em seus dias de glória, ele pensava que tudo era possível, e você poderia fazer qualquer coisa. Mas então ele enfrentou uma crise, e chegou uma época em que nada dava certo, e ele não podia fazer nada. A primeira ilusão. As pessoas pensam que a prosperidade continuará em tempos de prosperidade. Isso é claramente uma ilusão. Como confessou aquele famoso comediante, a vida é como andar em uma montanha-russa. Se há uma subida, deve haver uma descida. Devemos ter cuidado com a ilusão de que a prosperidade que estamos desfrutando agora durará para sempre. E dentro dessa ilusão, há mais uma ilusão. É a ilusão de que essa prosperidade foi alcançada por minha habilidade. Vamos ler juntos o versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. Amém. Aqui podemos vislumbrar a ilusão do salmista em sua juventude. Eu fiz isso. Eu estou alcançando isso. O líder pensava assim quando era jovem. A razão pela qual eu pude ser tão próspero é por causa da minha habilidade. E eu pude alcançar essa prosperidade apenas com minha habilidade. O salmista em sua juventude pensava assim. Se iludia assim. Mas quando ele olha para trás, não é assim. Ele percebe que há alguém que o estabeleceu firmemente como uma montanha. Que há alguém que o estabeleceu como uma montanha por sua graça. Eu fiz isso. É minha habilidade. Ele pensou, mas não é nada disso. E ele percebe somente depois que o tempo de prosperidade termina. O líder simplesmente encontra sua própria aparência, que não é nada,
que não pode fazer nada quando o rosto do Senhor está escondido. Nada do que ele pensou que havia alcançado poderia ter sido feito sem Deus. Foi tudo obra de Deus, que o estabeleceu como uma montanha por sua graça. Amados, a prosperidade não dura para sempre. E essa prosperidade não é alcançada por nossa força. Se Deus simplesmente esconder seu rosto, se Deus simplesmente virar sua cabeça, toda aquela autoconfiança que alcançava os céus, aquela bolha desaparecerá em um instante. E você verá a si mesmo que não pode fazer nada, que foi deixado para trás no lugar da ilusão. Mas aqui podemos encontrar outra ilusão. É uma ilusão muito grande e fundamental. Então, o sofrimento desse salmista foi infelicidade? O tempo difícil que o salmista experimentou, o tempo em que ele caiu sem parar, experimentando o desespero, o tempo em que suas lágrimas não secavam, foi realmente um tempo de infelicidade para esse salmista? Não. Apenas quando a prosperidade cessa e um tempo de provação chega, pensamos que nos tornamos infelizes. Pensamos até que fomos amaldiçoados. Mas nunca é assim. É uma ilusão. A verdadeira maldição é viver preso em uma ilusão sem conhecer a Deus. A verdadeira maldição é viver na ilusão de que você não precisa de Deus, mesmo vivendo uma prosperidade que ninguém inveja. Pelo contrário, se você encontra Deus e experimenta Deus através desse tempo de lágrimas e sofrimento, isso não é uma maldição. Esta é uma verdadeira bênção. A maior ilusão das pessoas é que a bênção sem Deus, a prosperidade sem Deus, é considerada uma bênção. Mas isso não é uma bênção, mas na verdade uma maldição. Não há maldição maior do que a prosperidade de uma pessoa que não conhece a Deus. Isso porque essa prosperidade continuará a fazê-lo viver sem conhecer a Deus. Portanto, a prosperidade sem Deus é a maior maldição. As pessoas também pensam que o tempo de sofrimento e frustração é uma maldição. Mas isso também é uma ilusão. Se você conhecer a Deus através desse sofrimento, se uma pessoa que não conhecia a Deus encontrar Deus através dessa frustração, isso não é uma maldição, mas uma bênção clara. Não há bênção maior do que uma pessoa que não conhece a Deus conhecer a Deus. No versículo 12 da passagem de hoje, o salmista confessa o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 12. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. O salmista passou a louvar a Deus. Ele se tornou uma vida que agradece ao Senhor para sempre. Não há bênção maior do que uma vida que louva a Deus. Uma vida que agradece a Deus para sempre. Há uma palavra importante aqui. É para sempre. Já examinamos esse para sempre uma vez na passagem de hoje. Você se lembra? Precisamente no versículo 6, quando o salmista em sua juventude estava preso em uma ilusão, ele garantiu que nunca seria abalado com sua própria força. Há um para sempre errado ali. Mas depois de experimentar um grande fracasso na vida, sua confissão mudou completamente. Agora ele não usa a palavra para sempre naquele lugar vão. Ele não usa mais a palavra para sempre naquele lugar onde ele não pode usar para sempre. Ele está usando a palavra para sempre em um lugar completamente diferente. Precisamente aqui, agora o salmista está proclamando que viverá uma vida agradecendo ao Senhor para sempre. A vida que fazia uma promessa vã de que nunca seria abalada. Em outras palavras, a vida que vivia em uma ilusão tornou-se uma vida que agradece para sempre. Então tornou-se uma vida verdadeira. A ilusão foi transformada em verdade. Não há bênção maior do que esta. Então, o sofrimento é uma bênção ou uma maldição? Essa profunda frustração e fracasso são veneno ou uma maldição? Amados, não devemos nos iludir de forma alguma. Prosperar sem Deus não é uma bênção. O sofrimento que nos leva a conhecer a Deus é, em vez disso, uma bênção. A prosperidade sem gratidão não é uma bênção. O sofrimento que nos faz recuperar a gratidão a Deus
é, em vez disso, uma bênção. A prosperidade que fala de um eterno errado não é uma bênção. A frustração que proclama um eterno verdadeiro é, em vez disso, uma bênção para nós. Mas aqui há outra ilusão em que costumamos cair. Quando Deus resolve nossos problemas, quando Deus nos tira do lugar de sofrimento, agradecemos e louvamos a Deus. Mas aqui muitas vezes pensamos assim: gratidão e louvor a Deus. Muitas vezes pensamos que isso é o fim. Se a história do salmista na passagem de hoje fosse transformada em um filme ou drama, pensamos que este drama terminaria com um final feliz, louvando a Deus na cena final depois de superar o sofrimento e a provação. Não, não é assim. Esta é precisamente a última ilusão da passagem de hoje. O louvor nunca é a conclusão final de um evento ou o fim final de um evento. O louvor é apenas o começo de uma vida. A partir de agora, uma vida de louvor começa para o salmista. Não é o fim, mas o começo. Durante todo esse tempo, era anormal, porque eles não glorificavam a Deus e não louvavam a Deus. Então Deus lhe deu provação, bloqueando sua prosperidade. Agora, voltando, ele louva a Deus. Agora ele se tornou normal. Não é que ele esteja completo, mas agora ele voltou ao normal. Então, devemos viver uma vida normal. Não é o fim, mas devemos começar uma vida normal agora. Agora devemos viver louvando e agradecendo. Sair do sofrimento não é apenas nosso destino final. O ponto em que somos salvos, o ponto de partida para uma vida de louvor, é apenas um ponto de partida. E essa vida deve avançar para a eternidade. Devemos viver uma vida agradecendo e louvando a Deus para sempre, porque agora está apenas começando. Amados santos, qual é a ilusão em que estamos presos? Em meus dias de prosperidade na juventude, eu me iludi pensando que essa prosperidade duraria para sempre, e eu me iludi pensando que eu alcancei essa prosperidade com minha própria força. Deus o permitiu escapar dessa ilusão, dando-lhe provações e sofrimentos, e ele o permitiu perceber quem Deus é e encontrar Deus profundamente. Você pode se iludir pensando que a prosperidade é uma bênção, mas a prosperidade sem Deus, a prosperidade sem conhecer a Deus, não é uma bênção, mas sim uma maldição. A verdadeira bênção é conhecer a Deus através da provação e da dificuldade e viver uma vida louvando esse Deus para sempre. Portanto, esta vida de louvor não é o nosso fim. Esta vida de louvor está apenas começando agora. É o conteúdo de nossas vidas que vamos preencher caminhando com Deus agora. Se você foi resgatado da dificuldade e experimentou a salvação do sofrimento, se você experimentou a maravilhosa ajuda de Deus, então você está apenas começando agora. Não é o fim. Comece a vida de louvar a Deus e adorar a Deus. A vida de desfrutar dessa alegria eterna agora. Amados, agora, que o nosso para sempre se volte para o lugar onde ele realmente deveria estar, longe da ilusão de fazer uma promessa vã de que minha prosperidade nunca será abalada, e que vocês se tornem uma vida que agradece a Deus para sempre, uma vida verdadeira que louva a Deus para sempre. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Pensando na mensagem dada, vamos orar juntos. Vamos olhar para trás e ver o que temos iludido e o que temos vivido iludidos. Que sejamos libertos da ilusão de considerar eterno o que é apenas uma sombra, que não é eterno, e que nos tornemos uma vida verdadeira, que louva a Deus para sempre, que oferece gratidão a Deus para sempre. Oremos juntos. Amado Deus, obrigado. Que possamos perceber que as coisas que temos vivido iludidos pensando que durariam para sempre não são eternas, e que possamos viver apenas louvando a Deus, que é eterno, para sempre. Que possamos deixar de lado todos os preconceitos e ideias preconcebidas, ou coisas que temos vivido iludidos por ganância, à luz da palavra do Senhor, e que possamos abraçar os valores eternos que agradam ao Senhor. Que não sejamos tolos tentando agarrar coisas passageiras,
mas que vivamos recuperando o zelo sagrado de não perder o que é eterno. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.